vez mais, o número de denúncias envolvendo as esferas econômicas vem aumentando e fica mais evidente a figura do profissional contábil como uma ferramenta de transparência nesse processo. No programa de hoje falaremos sobre as perspectivas para o mercado contábil nos dias atuais, a necessidade de formalizar uma relação bem documentada com o cliente e as práticas de mercado na questão da precificação dos serviços prestados e a ideia de livre mercado na polêmica de aviltamento de honorários. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Hoje temos a honra e grande satisfação de receber a nova presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, Márcia Ruiz Alcazar. Minha querida presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e de estar aqui conosco no Pode Contar. A satisfação é nossa, Pedro, é com muita alegria que a gente vem aqui, eu pela primeira vez no teu programa, né, para falar das questões relacionadas à nossa amada profissão, né, da contabilidade. Isso. E para a gente começar esse bate-papo, como é que você está enxergando o mercado da profissão contábil nos dias de hoje e o que a gente tem de expectativa para o futuro? Extremamente promissor, né? A gente sabe que a contabilidade costuma-se dizer que é a ciência da transparência. E no momento que o país vive cheio de necessidades de prestação de contas, de esclarecimentos, a gente vê que a contabilidade agora é a bola da vez, né? São muitas oportunidades de atuação no mercado de trabalho. A gente tem a questão relacionada às pequenas empresas, às grandes empresas, à área pública, à perícia, à auditoria. Então é um campo de mercado extremamente amplo para que o profissional possa se desenvolver e se relacionar com a sociedade de uma forma bastante integrada. As últimas informações do Sebrae afirmam que 98% das empresas no Brasil são micro, pequenas ou agora do microempreendedor individual. Então, os nossos mais de 500 mil colegas em todo o Brasil têm um grande desafio que é prestar um bom serviço para eles. Como é que hoje nós temos essa relação de contrato junto a essa classe empresarial? Essa é uma questão extremamente importante. A gente observa que, às vezes, essa relação fica numa informalidade. A principal causa das denúncias que nós recebemos é uma relação desgastada entre o cliente do profissional da contabilidade e ele. Um contrato de prestação de serviço protege essa relação. Existe uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade que obriga, é uma questão regulatória, você não pode assumir a responsabilidade por um trabalho terceirizado, se não seja através de um contrato de prestação de serviços, e ele até propõe um modelo, mas é um modelo de referência, ele não trata de responsabilidade civil, de indenizações, de obrigações, né, das partes. Então é muito importante que essa questão do contrato de prestação de serviço seja olhada por outro prisma, né? Numa questão mais de proteção, numa questão mais relacionada à mitigação de risco e não uma cópia e cola de um modelo sugerido para inspirar as principais cláusulas que você tem que tratar, né, naquele documento. E nós temos uma questão da responsabilidade, que hoje a gente sabe que acaba exercendo um conflito entre colegas, que é quando você está deixando aquele cliente e um outro está assumindo. E nós temos ali umas cláusulas de responsabilidade, não é isso? Tem. A própria resolução que trata o contrato da prestação de serviços, ela também traz a obrigatoriedade de um documento que se chama distrato de prestação de serviços. Então é muito importante que nesse documento distrato, que é uma relação sua com o seu cliente, você também relacione todas as questões de pendências, todas as questões de particularidades, de aquilo que você não conseguiu atender por dependência de informação não disponibilizada pelo cliente. Então, a relação, ela tem que ser formal. Eu estava mencionando há pouco as questões relacionadas às denúncias. Muitos profissionais são condenados porque ele não consegue provar que a responsabilidade dele não era relacionada àquele determinado assunto. Então, evitar tratativas de assuntos que sejam complexos apenas no verbal. A recomendação é chegue no seu escritório ou utilize seu celular, mande uma mensagem, né, que registre de alguma forma. Não precisa ser aquele profissional burocrático, não é isso. Mas que você registre pontos de decisão de uma maneira formal. Porque cada vez mais o número de denúncias vem aumentando e o profissional precisa ter a consciência de que o que salva ele é um contrato bem elaborado e uma relação de dia a dia bastante documentada. Aí você falou bastante de denúncias. E nós temos uma discussão que você também agora vai viver mais do que nunca, que é a relação sobre honorários profissionais.
E nós temos muitas denúncias falando de aviltamento de honorários. Verdade. Ou seja, um colega que pratica um preço que é 1/3, 2/3 do valor do que o outro já está praticando hoje. Então, como é que a gente pode mediar esse conflito? A Constituição Federal, ela estabelece a livre concorrência em todos os segmentos. Quando a gente estabelece critérios de concorrência leal e concorrência desleal, a gente pode cair num campo de subjetividade muito grande, porque não existe uma definição do governo federal dizendo qual que é a estrutura que você tem que ter para prestar aquele serviço. Se você vai conseguir prestar aquele serviço com uma equipe menor e eu vou conseguir prestar o mesmo serviço com uma equipe muito maior, naturalmente o meu preço vai ser mais alto do que o seu. Entendendo esse ponto, a gente precisa então ir para a questão relacionada à formação de preço de venda. As maiores denúncias que vêm em relação a aviltamento de honorários é porque fala assim, olha, eu cobrava X reais e eu perdi o cliente para um contador que está cobrando meio X de reais. Agora, não cabe ao conselho julgar se aquele meio X de reais, ele cobre os custos daquela prestação de serviço ou não. O que cabe é a gente verificar se a situação está documentada por um contrato de prestação de serviços, se aquele contador que está cobrando meio X de reais está cumprindo com todas as normas brasileiras de contabilidade. Então, a gente vai para uma verificação normativa. E Márcia, você agora falou sobre a Constituição. E muitos colegas também no Brasil tratam de um tema que cobram, inclusive, os presidentes de conselhos regionais, cobram o sistema contábil brasileiro, que é uma tabela de honorários profissionais. Em alguns lugares se trabalha já com uma referência quanto a isso, tentando comparar propriamente com o que existe na Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Como é que a gente pode explicar isso para que os nossos profissionais de contabilidade possam entender como isso funciona? Na verdade, esse é um assunto bastante polêmico. Existe uma vedação do governo federal que não podemos criar ou estimular qualquer tipo de tabela de preços. Se já tem uma barreira de mercado, uma reserva de mercado estabelecida pela lei da profissão, que diz que no Brasil apenas os contadores ou técnicos em contabilidades podem exercer a profissão de contabilidade, se você estimular a criação de uma tabela de preços, você está favorecendo a formação de um cartel. Porque não é uma livre iniciativa de todo cidadão poder prestar um serviço de contabilidade, é diferente. Então, o que se aconselha em relação a isso é pesquisas de mercado. E aí eu acho que nós temos no Brasil toda uma força de sindicatos e associações. Então, esses sindicatos, eles podem promover, sim, pesquisas. Essas pesquisas são salutares e através de pesquisas você poderia ter indícios ou referências de práticas de mercado. A comparação com outras profissões, como a questão da advocacia, a gente também tem que entender que a prerrogativa do direito, a prerrogativa da profissão de advogados no Brasil, ela está prevista na Constituição. Ou seja, ela tem um nível hierárquico diferente da lei de regência de qualquer outra profissão regulamentada, como é a questão da contabilidade no nosso país. Então, são coisas incomparáveis, infelizmente, pelas questões de ordenamento jurídico. E Márcia, nós estamos na Semana Internacional da Mulher. Você acabou de assumir a presidência do Conselho do CRC de São Paulo. Nós temos milhares de profissionais aí no Brasil. Qual é o recado que você deixa para todas essas mulheres que exercem a profissão de contabilidade? Que a gente representa quase 50%, ainda não somos 50% da nossa base, né? Mas o Conselho Federal de Contabilidade tem uma questão de incentivar a participação da mulher nas questões da política, da economia, da classe, né, contábil, através de uma comissão. A Comissão Nacional da Mulher, que está representada em todas as unidades federativas com a Comissão Regional da Mulher. Então é um movimento nessa semana de muita alegria, mas não é só para celebrar, é um movimento para a gente refletir. E a gente está inserida nesse contexto de buscar os desafios, superar e quebrar esses tetos de vidros que existem e conseguir desenvolver um trabalho de uma forma plena. Valorizando a igualdade de gêneros. No estado do Pará, nós já temos mais mulheres profissionais de contabilidade do que homens. Olha só, parabéns! Caso bem atípico. E também aqui quero desejar a você e a todas as nossas colegas no Brasil inteiro sucesso no exercício da profissão. Que possa
exercer com bastante dignidade, zelo, ética e trazendo todo esse charme para o nosso dia a dia da profissão. Que assim seja. Muito obrigada. Bati um maravilhoso papo com a nova presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, Márcia Ruiz Alcazar. Se você está no YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que inserirmos conteúdos novos, você será notificado. Se você está no Facebook, curta a nossa página e compartilhe este vídeo. E no Instagram, siga o nosso perfil e deixe seu like. A sua participação é muito importante, por isso não se esqueça de deixar seu comentário e enviar suas dúvidas e sugestões para os nossos canais de contato. Clique Valide e pronto!